Olá! Opa! Tá chegando? Agora Não, é só uma sim. pegadinha, né? Pegadinha só pra saber. Será que a minha televisão tá funcionando? Claro que tá funcionando, Dona Maria. Muito boa tarde pra você que tá em casa, tá no trabalho, tá vendo a gente na reprise. Então, boa noite. Pra você que tá em outro país, também qualquer fuso horário. Entre Família Resolve. Gratidão por ter você sintonizado, conectado na esperança. Ao meu lado, ela, que tá animada. Tcharam! E eu tô numa live ali, ó. Estava, né? Ah, não, a Jaque tá segurando Tá mais segurando. um pouquinho. Beijo pra todo mundo ali no meu Instagram. Um beijo pra você. Boa tarde, Cris. Estamos aqui pra encerrar a semana com chave de ouro e pra falar de um assunto que eu acho que envolve todo mundo, né? Gente, é um Mas assunto, principalmente assim, que dentro vai do dar pano pra casamento. manga. Ixi, muito Claro pano que pra manga. é uma coisa que vem da família, tem a ver com outros relacionamentos, mas se acentua quando a gente tem que conviver mais tempo assim com alguém que foi agregado, né, com outros costumes, uma mala com outras roupas vestidas durante o tempo. E aí você vê que algumas coisas não servem, outras você jamais usaria. E aí o que acontece? De tanto andar um do lado do outro, às vezes você pisa no pé. Não, mas você que colocou o pé na frente. Ah, não, mas você que pisou. E aí o que acontece? E aí? Quem que deve pedir desculpas? E quem tá errado tem que pedir desculpas, esse negócio de engolir sapo, quer ter razão ou ser feliz, um monte de frase. Mas hoje nós vamos colocar os pingos nos is e não é programa que tem por aí, é os pingos nos is aqui mesmo. E aí, Suzy? É isso aí, hoje a gente tem aqui o nosso queridíssimo pastor Marco Lamarques. Eu já conversei com ele um pouquinho no camarim, né? Já para esquentar esse assunto ali, perguntando para ele algumas perguntas assim bem complicadas, mas ele tem as respostas pra gente hoje, então segura o seu coração, porque afinal de contas, hoje você aprende como resolver esse dilema do pedir ou não desculpas, estar ou não certo ou errado. E você? Né? Você é de pedir desculpas? Mas quando que eu tô errado? Aquela pessoa assim, não, mas é quase sempre eu tô certo. E Só aí? lamento para você que essa frase, ela é a ponta do iceberg, sabe? Algumas coisas assim, a gente... Uma questão comportamental. E aí? E você convive com alguém que também é mais durão, que pede desculpas de uma maneira até diferente. Então tá, você tem razão. Você admitir bom, que você tem diz- razão não é pedido de perdão. Ou então tem aquele pedir desculpa assim, né, Cris? Tá, desculpa, É. tá. Tá ok, você tá realmente certo. E aí, tipo assim, me acusando ainda por estar certo, tipo, né? É desculpa que você quer ouvir? Desculpa que você ouvir a pessoa, me desculpe, você é o dono da razão. Você realmente está certo mais uma vez? Aquela tipo de frase. Porque o tom da voz também. Que você gostaria de ouvir as mesmas palavras, mas não com essa ironia. Exato. Ironia não é pedido de desculpas. E aí? E sobre amontoar brasas vivas? Será que a gente deve pedir desculpa mesmo quando a gente acha que a gente não está errado, mas para pelo menos levar a paz? Até que E ponto o também o meu entendimento? emocional vai aguentar? E que tipo de mimo, né, que eu tô criando, tipo assim, será que é um mimo de presente ou eu estou criando um mimado emocional? Isso e muito Ai, mais! Hoje aqui no Entre Família, que só está começando, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família, o nosso break, o nosso intervalo mais rápido do Brasil. E é claro que na volta desse intervalo, para quem é de casa, já sabe, você que está chegando agora, pode sentar, tá? Casa é sua, é Entre Família. E a pergunta é, você tem o costume, você tem a facilidade de reconhecer o seu erro e então dizer assim, meu querido, minha querida, olha, agora que passou um pouquinho, ontem na flor daquelas emoções, eu realmente... ultrapassei uma linha aqui, eu quero te pedir desculpas, eu acho que nosso relacionamento é muito maior do que isso. Ou aquelas frases que nós falamos no intervalo. Você convive com alguém que tem dificuldade, como que você lida com alguém que até agora não aprendeu ou tem dificuldade? Ou você conseguiu converter? A conversão, fazer a pessoa valorizar o ato do perdão, porque tem que considerar o histórico de vivência. Será que veio de família isso? Será que ela não teve uma linguagem emocional? E tem outra coisa, né, Cris? Se a gente tem a facilidade de aceitar o pedido de desculpas, né? Quando alguém pede... Tem gente que é assim, que se você pede desculpa, a pessoa, ela realmente se desmonta ali e baixa a guarda. Mas tem gente que nem com 10 pedidos de desculpas, né, baixa a guarda. Enfim, conta a sua experiência aí pra gente. Se quiser mandar anônimo também por alguma questão, fique à vontade, não tem problema nenhum. O nosso WhatsApp já está aberto, DDD 12 98315 0249, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, tá vendo? E daí você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp. E mande, para quem mandar o nome, né, mande o nome da cidade, do estado, para a gente saber de onde você está falando. É sempre muito legal, tá? DDD 12 98315 0249. Verdade. Se alguma coisa não saiu como você queria e tal, nos desculpe, por favor.
JP, sabe que tem uma dinâmica que fala sobre a pedida o pedido de desculpa como? antecipado. Antecipado aquela pessoa? Tem isso na dinâmica hoje. Mas tem umas Será coisas que vale? Tem umas pessoas que não falam assim, ó, não repara a bagunça e a casa está toda arrumada, já viu ou não? Eu não sei Tem umas qual pessoas é. que fazem isso, desculpa que não tem será nada a que ver, é? a pessoa não errou, mas ela quer dizer assim, olha como Insegurança? que tá limpa a casa. Não é, mas Você não é acha o nosso que é? tema. Tem pessoa que se chega assim, ai gente, não repara a bagunça. O mosquito toma banho. O mosquito da casa tá todo arrumadinho Não, quando assim. eu falo isso lá em casa é porque realmente tá bagunçado. Você realmente... Tem brinquedo espalhado. Desculpa o cheiro, já era aquele Não, negócio. cheiro não. Só os brinquedos espalhados. Desculpa as varejeiras, desculpa as Mentira. moças. Não, é assim? é brinquedo espalhado. Desculpa aqui, tá, aí tira, tipo... E tudo mais. Gente, não repara não, vai entrando aí, o brinquedo tá espalhado, eu só recolho no final do dia. É. Não fico recolhendo a cada hora, não. Chegou no meio do furacão. Recolho não, Entra porque à aí. noite tem que recolher de novo. Eu já deixo lá. Bom, mas vamos receber com muito carinho. Eu não sei se é a primeira vez que ele vem aqui. Não, Comigo é a várias primeira vezes. vez. Ah, então a honra é Você toda minha de receber pela primeira vez uma pessoa que há tempos eu ouvia a voz do rádio. Marco Lamarques é o nosso pastor especialista em relacionamentos e família, está com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? É muito bom retornar a essa casa. Eu quero dizer para vocês que eu estive aqui há muito tempo, mas acho que o Cris fez um boicote, eu não voltei mais. Sério? eu. Você veio, agora você me deu um apoio para eu retornar. Não foi isso, Cris, ou não? Não, foi impressão minha. Jamais. Não, o Cris é meu amigo, meu parceiro, a gente torce do mesmo time, né, É Cris? verdade, tamo lá, faz o gol agora. Então tem amizade Conterrâneo, eterna. Galdério, tamo Isso aí. junto. É gaúcho também, pastor? Eu nasci no Rio Grande do Sul, eu nasci em Canoas, no Rio Grande do Sul. Aliás, um abraço para todo mundo lá de Canoas, que tem bastante gente que assiste e acompanha a gente também, né? Assistia pela rádio e agora aqui. Mas é muito bom estar com vocês, viu? Parabéns pelo programa que vocês têm feito, sempre é uma bênção. E pela pauta de hoje, né? Que é demais de importante e relevante. Sabe, pastor, eu pensei várias vezes aqui qual pergunta que eu começaria o programa, porque a depender da pergunta, a gente meio que enviesa, assim, né? Aham, Mas tem uma que me veio aqui, que eu acho que está mais latente, acho que eu vou fazer ela, né? tá bom. Quando pedir desculpas, realmente quando eu entendo que errei e verdadeiramente peço, ou vale eu pedir desculpas ainda que eu acho que não esteja errada, mas eu quero de alguma forma não entrar naquele conflito, quero resolver e vou pedir desculpas mesmo achando que eu tô certa naquela situação. Quando é o verdadeiro pedido de desculpas. Genuíno. O genuíno. Bom, eu acho que a coisa prioritária é a gente entender o que é o perdão, o que é você pedir perdão, o que é você perdoar. Boa. Boa, tá? Então a gente parte desse ponto. Primeira coisa que a gente tem que entender, perdão, ele não é espontâneo, né? Perdão é voluntário. Então, perdão não está fundamentado num sentimento. Eu vou pedir perdão, eu vou porque eu acho que eu estou errado, eu acho que eu estou certo, mas eu vou pedir perdão para ela voltar a falar comigo. Não. Perdão é uma atitude, é espontâneo. Eu decido perdoar, mesmo que o outro não mereça, mesmo que o outro... Geralmente, quem não merece precisa ser perdoado. Geralmente é isso. A pessoa não recebe não recebe o meu perdão porque ela merece o meu perdão. Não, ela às vezes é culpada, é responsável. Só que eu tenho que entender o seguinte, quem é o maior beneficiado quando eu peço perdão? No caso, quando eu dou perdão, eu que sou o maior beneficiado. Por exemplo, na questão de um casamento, um dos cônjuges ofendeu o outro e ele não quer pedir perdão. E eu fico guardando aquilo comigo, fico remoendo aquilo comigo. Mal. Faz mal. Então, quando eu perdoo por quê? Não é porque eu estou me sentindo bem, aquilo fez bem para mim, está tudo muito legal. Eu perdoei porque eu, de maneira espontânea, eu decidi perdoar para quê? Para não guardar, para não alimentar aquele ressentimento, aquele ranço, aquela amargura. Isso não é bom. Agora, essa pergunta que você fez, aí nós temos que acrescentar outra questão, o conflito em si. Porque, às vezes, você não vai resolver um conflito só você pedindo um perdão. Porque você talvez não seja a origem do problema do conflito, tá? Você até tem alguma participação naquilo, mas você não seja a origem. Se você pede perdão, às vezes você pode estar se submetendo a um ambiente tóxico, a um ambiente abusivo ou outro. Então, a gente tem que cuidar muito. A questão que eu tenho que entender é o seguinte, há um problema que está acontecendo ali, ele tem que ser resolvido de que maneira?
se tratando do problema, se tratando do conflito em si. Não de quem está certo ou errado. E não às vezes a questão de, às vezes os dois podem estar certos na opinião, no direito deles. Aliás, a gente quando se sente inseguro, a gente fica muito vulnerável. E às vezes a outra pessoa, na questão do conflito que nós estamos falando agora, nem tanto do perdão em si ou da desculpa em si, mas a pessoa que está no ambiente de conflito, quando ela está insegura, ela tem vários tipos de reações e nem sempre são as melhores. Às vezes ela se protege, às vezes ela agride para se proteger, às vezes ela quer ofender o outro para ela se sentir segura, ou às vezes não que o outro precise disso, mas ela acha que se ela ofendeu, se ela colocar certas observações que humilhem o outro, que diminuam o outro, ela vai se sentir segura. Então, a insegurança às vezes atrapalha. Por isso que a gente tem os maiores conflitos, os maiores desafios com quem a gente gosta, com quem a gente está mais perto. Quanto mais perto, maiores são os conflitos e às vezes mais frequentes são os conflitos. Então, pastor, o perdão, tanto o ato de pedir quanto o ato de receber, a atitude independe do outro. Ou seja, se eu pedir e o outro não aceitar ou não, eu estou ali pedindo, reconhecendo, porque isso tem a ver comigo. Quando eu recebo, eu perdoo a pessoa, eu estou para perdoar, eu me beneficio também, não que seja egoísta, mas tem a ver com a visão que eu tenho de mim mesmo sobre aquela situação. A senhora tinha falado agora que só o perdão não é um ingrediente para solucionar e às vezes o próprio ato é só, na verdade, um sintoma de algo muito mais interno, porque você precisa de um diálogo específico. Agora, pergunto, pastor, a construção da sociedade, agora a gente está falando de uma DR entre marido e mulher, criamos um cenário de individualismo muito grande. Exatamente. Nós criamos também um outro cenário de muita competição. E terceiro, a concepção de perdão, ela mudou um pouquinho como se a pessoa que perdoa fosse uma pessoa fraca. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do cenário, do individualismo, não só da humanidade, está muito individual, né? A competição, que aí acabou ficando um cenário de competição, porque é complicado o perdão nesse cenário, e a concepção do perdão agora, porque o senhor deu a real sentido do perdão. Mas assim como o amor foi banalizado, o perdão também deu uma trocada de sentido, pastor. Parece que eu sou uma pessoa fraca por perdoar e tal. Então, gostaria que o senhor pintasse esse quadro para gente. Há uma ênfase muito grande em que você precisa ser perfeito hoje. Corpo, trabalho, profissão, família. Há uma cobrança, de certa maneira, principalmente no ambiente de comunicação hoje, que a gente tem com muita facilidade. Então, as pessoas acham que quando você pede perdão ou você reconhece que você errou, você está se tornando... você vai ficar vulnerável, você vai se expor, você vai perder o respeito, você vai perder a valorização. Mas, pelo contrário, a pessoa que tem maturidade para perdoar e para aceitar uma desculpa, ela está no controle, ela não está sendo controlada. Quando eu dependo dos outros, da opinião dos outros, ou da avaliação dos outros, para me sentir bem, eu me torno escravo do outro. Então, se eu, para perdoar, eu tenho que depender da autorização ou do apoio, da valorização do outro, eu me torno escravo do outro. E é o que muita gente está fazendo isso. Aí a gente traz para essa questão que você falou. Realmente, hoje, a autonomia, ela sempre foi valorizada, a autonomia, mas hoje ela é hipervalorizada. A gente tem muito aquela coisa, os teus direitos, você tem que fazer valer os teus direitos. O fato de você dizer o que você pensa e o que você defende, não quer dizer que você precisa ofender a pessoa ou deixar de perdoá-la ou aceitar o perdão dela. Porque eu não tenho que perdoar porque eu estou errado ou porque ela está certa. Essa não é a motivação do perdão. Eu tenho que perdoar porque é uma decisão minha e porque isso vai fazer bem. E eu tenho que aceitar o perdão do outro, a desculpa do outro. Ah, mas ele foi da boca para fora. O problema é dele. Eu perdoei e estou bem. O grande problema é que a gente fica carregando o outro nas costas, tentando justificar e tentando mudar os outros para serem o que a gente planejou que eles sejam. Não é que eu aceito o perdão, né, pastor? Porque aceitar é receber. Eu libero porque vem de dentro para fora, né? Sim, pode, porque, não, o senhor até nem disse essa frase, mas o pessoal fala muito por aí de eu vou aceitar o seu perdão. Na verdade, eu estou liberando. Sim, exatamente. Porque aí vai de encontro justamente com o senhor está... Porque é voluntário. Exatamente. Não, e outra coisa, Cris, eu não estou aceitando o perdão, eu não estou liberando o meu perdão, eu não estou compartilhando o meu perdão, porque eu concordo, você me ofendeu, você foi grosseiro comigo, você até veio pedir perdão para mim porque
o nosso chefe falou assim, ó, vai lá falar com o Marco, porque eu vi ontem você na nossa reunião, a maneira como você não foi legal, então eu quero que você vá falar. Então, ó, Marco, é o seguinte, eu vim aqui te pedir perdão, na reunião não foi legal, até o chefe falou, e eu sei que o cara não está falando porque aquilo veio assim, porque ele está preocupado comigo, ele está fazendo isso, está preocupado com a situação imagem dele dele na empresa. diante do chefe. Eu falei, ok, muito obrigado, para mim faz bem. Mas Marco, mas o cara... Eu não estou preocupado com que o outro vai, ou se... A intenção do outro. Eu estou preocupado com o meu estado de espírito, porque é isso que Paulo fala em Efésios, suportando-vos uns aos outros. Paulo está querendo dizer assim, filhos queridos, nós somos diferentes e nunca vamos ser iguais. Ok? Que óbvio, mas a gente às vezes acha que pode ser e que dá para o outro pensar como a gente pensa. Aí Paulo fala, e esse suportar, esse verbo do grego, é exatamente carregar o outro. Mas não quer dizer que eu vou carregar o outro nas costas e vou deixar que faça o que quer comigo, não é isso. Tanto que Ellen White fala, no Lar Adventista, ela fala, procure ser para o outro tudo o que é possível, sem perder no outro a sua individualidade. Eu não posso, eu peço perdão por Cris, eu fui grosseiro com o Cris, mas agora o Cris não pode simplesmente dizer, Marco, o que você fez foi legal. Não foi legal. Sabe uma história que é muito legal da gente entender? Não sei se eu estou falando demais aqui, porque eu começo a falar. Não. Fica à vontade. Não, pastor, só acrescentar... Joga o sapato aí. Não, pastor, só acrescentar um pouquinho. Por favor. Porque tem gente que talvez não conheça, da escritora Ellen White, pastor. Sim. Quem não conhece, você podia dar um... É uma educadora, uma conselheira familiar, ela escreveu o livro Lar Adventista, escreveu 2 volumes do livro Mente, Caráter e Personalidade, espetacular. Esse livro é demais. Fala sobre psicologia e saúde emocional. E ela que fala isso, né? Sobre casamento, quer dizer, você tem que procurar ser teu melhor para o teu cônjuge, mas não perca nele a tua individualidade. Quer dizer, eu perdoo, mas aí que eu falo da história que eu queria mencionar aqui, José, Gênesis 50. Depois que passou aquela bagunça toda, José era o segundo cara, ele era o cara no Egito, ele mandava e só o faraó que estava acima dele, ok. Aí morre Jacó. Aí os irmãos ficam no desespero. Agora ele vai detonar com a gente. E vão em mente para José. O pai, quando estava em vida, chamou a gente e falou para conversar contigo, como se Jacó fosse fazer isso, né? Jacó ia chamar José e ia falar. José só olhando para eles, que não era para você fazer o mal para a gente. Sabe o que José fez nessa hora? Diz Gênesis que ele começou a chorar. Porque ele viu que os irmãos não tinham aprendido ainda quem era José e por que ele viu. José era um amigo de Deus. E José sabe o que falou para eles? Olha, gente, vocês intentaram mal contra mim. Vocês planejaram mal contra mim e fizeram muito mal. José não falou assim, não, deixa para lá, Rubão. Beleza, cara, de boa, cara, não. Aquilo ali é negócio passado, como alguém, uma vez que eu fui pedir desculpa, disse assim, não, isso é história passada. Eu falei, pode ser história passada, mas naquele momento eu te ofendi e eu não fui correto, então eu estou te pedindo desculpa. Ok, tudo bem. Eu falei, não, eu quero que você saiba. Não, José falou assim, vocês fizeram mal contra mim. Eu não concordo com vocês. Eu não aceito, isso que vocês fizeram não está certo. Mas isso Deus tornou em bênção. Aí José falou assim, vocês estão vendo como eu obedeço um Deus que me conhece, que cuida de mim? Então por isso que eu perdoei vocês. Porque eu decidi perdoar, porque é voluntário, eu escolhi perdoar. O que vocês fizeram me fez mal. Aí José termina e fala assim, eu acho que essa frase nós deveríamos colocar emoldurada num lugar estratégico da nossa casa. Estou eu no lugar de Deus? Quando você tenta punir alguém, mesmo que seja merecido, ou pedir justiça para alguém num nível fora do que seja o normal, você está se colocando no lugar de Deus e está trazendo o maior veneno para a tua vida e para a tua saúde emocional. Muito bom, senhor, atrelar o perdão assim, a crenças e valores, porque... não é fácil, né? Não é um processo fácil, mas eu acho que quando a gente está bem arraigado e ligado à religiosidade, as coisas ganham uma outra visibilidade, né? E isso é muito, muito importante. Olha só, a gente tem que fazer um breve intervalo, tá demais ouvindo o pastor Marco Lamarques falar sobre esse assunto. A gente tem história aqui hoje, tem um casal que vai compartilhar um pouquinho da experiência a dois ali. Será que eles são fáceis de perdoar um ao outro? O que eles aprenderam ao longo do relacionamento? Tudo isso hoje aqui no Entre Família, a gente vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. O nosso Entre Família na sua tarde, falando sobre perdão, né? E o assunto só começou, a gente já está aqui trocando uma ideia, tomando um chazinho. Como é que está aí na sua casa?
E a Suzane, no bloco anterior, quando saiu para o nosso break, para o nosso intervalo, que também é lindo, né? Não é porque é a minha equipe que organiza, um abraço para toda a equipe de programação que dá Novo Tempo. Tem que falar delas, né? Faz um trabalho especial. As nossas programadoras aqui, né? Um abraço para elas. Não é porque eu treino elas e Não. esse time, mas eu são dou excepcionais. parabéns, eu dou os parabéns para ela. Não, eu dou os parabéns para ela porque eu atrapalho. É por isso que ela, que apesar modesto. do meu atrapalho, elas conseguem fazer. Mas a gente prometeu um casal aqui para trocar uma figura, porque a gente fala aqui, a gente precisa de uma questão prática, entender um pouquinho de como esse casal trabalha o perdão. Quem é que está vindo por aí, Suzane? Hoje vamos receber com muito carinho no Entre Família e conhecer a Catiane Souza, que é empresária, e o marido dela, o Augusto Meyer, ou Maier. Me corrija se eu estiver errada, viu, Augusto? Que também é empresário, né? Eles são um casal muito dinâmico, mas como todo casal, né? De vez em quando acontecem aí as DRs. A gente quer entender como que é essa jornada do pedido de perdão dentro do relacionamento deles. Boa tarde, Catiane e Augusto. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês hoje, trocando. Falei certo seu nome, Augusto? Meyer? Mais ou menos. Maier? Mais ou menos. Como O que é? certo é Maier. É Maier. Mas Maier. eu já assumi que tem tanta gente que erra e fala o trocado que eu já assumo que eu vou responder igual. Não, mas eu não quero errar. Se é Maier, vamos falar o Maier, né? Sejam bem-vindos, gente. Antes da gente falar sobre essa questão do perdão, para a gente conhecer vocês um pouquinho, vocês são casados há quanto tempo e se têm filhos? Porque isso é uma pergunta importante na hora de a gente falar sobre pedir de desculpas. Casamos em 2019 e temos 2 filhas. São pequenininhas ainda? Né? 2019. Sim. Gente, Uma com olha... 3 anos e uma com 2. São pequenininhas ainda. Então vamos lá. Vocês se consideram assim parecidos ou vocês se consideram muito diferentes? Médio diferentes? Depende Como do que é? que, né? Médio diferentes. Nem muito parecido, nem muito diferente. É mais ou menos, para algumas coisas. Entendi. Então, até que vocês têm um ponto assim de encontro, né? Não estão nos extremos. Mas quando vocês discutem esse pedido do perdão, pedido de desculpas, como que vocês encaram esse momento? Tem um que tem mais facilidade do que o outro? Ou vocês aprenderam mais ou menos, tá equalizado aí? A nossa resposta padrão para esse tipo de pergunta é que depende. Depende muito da situação, depende muito do momento, depende muito do contexto. Mas a gente não tem problema nenhum em perdoar, a gente conversa. Eu acho que a gente construiu o nosso jeito, né? Nós, antes de casar, ficamos 1 ano e meio morando, eu em Salvador, o Guto em Porto Alegre. E isso gerou uma situação onde a gente ou conversava para fazer as coisas funcionarem, ou simplesmente não ia funcionar. E a gente sabia que era preciso empenho para fazer funcionar, porque a gente queria que funcionasse, né? E nesse sentido, a gente criou o nosso formato, assim. E eu diria que o ponto principal disso é não olhar só pro momento do perdão, né? Mas conseguir, depois disso, trocar aquela ideia de, então, o que a gente faz para que isso não aconteça de novo? Meio que olhando para a perspectiva do outro e construindo um caminho juntos, sabe? Porque só o perdão, o pedido de perdão em si, ele é muito fácil, né? O difícil é tu achar algo que alinhe para que essa situação desagradável não se repita e de forma que todo mundo se sinta contemplado, porque também dizer, tá bom, tu tá sempre certa, também é muito fácil. Então, eu diria que esse meio do caminho, assim, é uma construção constante. Não dá para dizer que está pronto, né? Mas acho que é o caminho que a gente segue. Boa tarde para vocês, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Primeiro que eu já tinha reconhecido esse sotaque, né? Que barbaridade. Passei as férias aí no Sul e vi um pouquinho... Todo mundo aqui do Rio Grande do Sul, eu vocês vi um dois. pouquinho, fechamos aqui, virou um CTG agora aqui. Goiana, eu já... Agora, brincadeiras à parte, o casamento, ele te dá um outro contexto para o perdão, né? Porque você está na mesma casa, você jurou uma convivência até a eternidade, fez os votos. Não que antes o perdão não tenha um compromisso, mas você selou, né? Uma aliança de estar ali. Só que aí depois vem um outro tipo de amor, que são os filhos. E aí, de vez em quando, você sai... Vou dar um exemplo. Você sai de casa e fala assim, olha, você tem que se comportar, viu? Fulana, tem que fazer isso. Aí, de repente, você pega o carro
e alguém corta a tua frente, e aí parece que você esqueceu o banco de trás e vem o crise infância e tal, e de repente você lembra assim, né? Gente, tem alguém olhando. Sempre teve que é Deus, né? Mas Deus te dá no rosto com os filhos, porque é a linha comportamental. E parece que, não que você vai discutir na frente dos filhos, mas existem questões que você não consegue dar convivência. Na hora de comer, com o marido, com a esposa. E é ali que você vai ensinar, não só no que você fala. E o perdão tem que estar presente, né? Eu não sei, tipo assim, ninguém é perfeito, mas o casamento e os filhos, eles te dão uma jornada mais estreita para você exercer esse perdão mesmo ou colher as consequências de não dar um bom exemplo. O que vocês acharam desses dois quesitos, tanto o casamento quanto os filhos? Quem primeiro? Pode ser. A gente sempre acreditou que os filhos, eles meio que são uma lupa, assim, para o que tem embaixo da ponta do iceberg. Porque a criança, ela não muda o relacionamento, ela torna mais intenso aquilo que já existe. Então, nesse sentido, assim, as coisas elas ficam mais afloradas, né? Imagina, nós temos 2 crianças que não dormem a noite inteira, então é um período de exaustão extremo. Nós tocamos juntos o cuidado integral das meninas, a casa e a empresa. Então, se a gente não tiver uma parceria muito forte, e nesse sentido olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro, e isso tudo faz parte do perdão, aí que a gente não ensina mesmo, né? E elas vêm muito, de novo, como esse espelho, como esse lugar de o que a gente está ensinando com isso, né? O que elas estão aprendendo com a forma como eu reajo a alguma coisa que me desagrada. Porque é exatamente a tua fala irretocável. O que a gente faz ensina muito mais. O que tu fala, né? Ele não é nada perto daquilo que tu faz. O que tu faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu fala. E essa postura, assim, meio que permeia tudo, permeia desde a questão do posicionamento, de tu poder dizer um não, eu não quero, não estou confortável, e a gente sempre estimula muito que elas consigam ter essa fala, que elas consigam se colocar nesse lugar de dizer o não, e para isso a gente precisa exercitar isso entre nós, né, de colocar um limite, respeitar o limite do próximo e sempre que necessário ouvir esse, olha, me desculpa, eu me alterei, para que os frutos venham mais alinhados com aquilo que a gente acredita. E voltando só um pouquinho, né, sem perder assim a linha, eu diria que nós somos diferentes em personalidades, mas a gente tem valores muito parecidos. Talvez essa seja a grande questão. Antes vocês estavam falando algumas coisas de valores, né? Então, a nossa personalidade é diferente, a forma como a gente lida com as coisas é diferente, mas como os nossos valores são parecidos, fica muito mais tranquilo essa troca, esse olhar, né? Muito bom. Um olhar para o outro. Inclusive, a gente mostra isso para elas, pedindo perdão para elas e mostrando que a gente não é detentor absoluto da verdade e que a gente nunca vai errar. Porque, enfim, como a Kátia falou, é uma situação de exaustão extrema e, enfim, as coisas às vezes escapam e a gente fala, me desculpa, o pai errou, a mamãe errou, a gente não devia ter feito isso, a gente não devia ter feito aquilo, tá tudo bem tu te sentir desconfortável com isso, e entende? Nesse sentido, para mostrar para ela, e eu vou cuidar, e para mostrar para elas que aquilo também não tá certo, que aquilo também não tá correto e que ninguém pode falar daquela forma com elas, nem mesmo a gente, como pais. A gente meio que assume que a gente fala com elas como a gente jamais, a gente tenta sempre não falar com elas da forma como a gente não aceitaria que outras pessoas falassem. Isso então, aí. assim, num tom de voz, com questão de termos ou mesmo de forma de se posicionar frente a elas. Se fosse outra pessoa falando com meu filho assim, eu ficaria desconfortável? Se sim, o que eu falei foi errado, a forma como eu portei aquele assunto, como eu tratei aquilo foi errado, né? Muito bom. E às vezes é difícil. Catiane, Augusto, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada mesmo. Sucesso para vocês e para as meninas. Tchau, tchau. Tchau. Eu queria puxar um gancho aqui do que a Catiane falou, que eu achei muito legal, pastor, e a gente tinha comentado isso no camarim, né? Ela falou sobre a questão lá de quando eles estão resolvendo o conflito. Nossa, e agora fugiu aqui da mente, né? Sim, eles ajustam para não repetir. Lembra que o senhor comentou comigo no camarim? Despediu deles, né? Despedi, acho que é só o sistema que não saiu. Só o sistema que não saiu.
muitas vezes, no calor da emoção de uma situação, e aí você deu exemplo de quando um se atrasa, Uhum. né, para sair, gera uma DR, uma discussão, e vão para o evento e depois esquecem aquilo lá. E ela falou uma coisa legal, que quando acontece algo, imediatamente eles já conversam Uhum. para poder solucionar aquilo Uhum. e para que aquilo não aconteça de novo. Uhum. E aí está o pulo do gato, né? Sim, e a gente até falou que o conflito é visto como uma coisa muito negativa, muito cruel. E eu sempre costumo falar, qual que é a diferença de um casal feliz para um casal que não é feliz? Se os dois têm conflitos. É a maneira como eles resolvem o conflito. O casal que é feliz tem conflito e o casal que é infeliz não tem conflito. Por exemplo, o que eles falam ali, conflito não se resolve sozinho. E usando uma expressão muito conhecida, não se coloca para baixo do tapete. Então você tem que lidar com o problema, você tem que conversar sobre o problema. A grande questão é que às vezes, isso é importante levar em consideração também, não é o momento próprio de você conversar sobre a pessoa, sobre o problema com a pessoa. Talvez no momento que aconteceu. Então por isso que antes, se você sabe que tem aquela situação, como a gente citou, da questão de organização para os compromissos, a gente já sabe que o outro tem um desafio maior, é um desafio maior para eles. É mais atrasado. O tempo dele é diferente da esposa. Então, o que a esposa... E aquilo incomoda ela. Não adianta ela ficar assim, não, eu tenho que perdoar, tenho que perdoar, tenho que perdoar. Não, ok, tem que perdoar, mas tem que conversar sobre isso. Por quê? Porque o atraso dele está fazendo mal para ela. E é recorrente, né? E é recorrente, é uma coisa que ela vê que ele podia resolver. Então, ela está lá se arrumando, falou, olha, nós vamos sair, uma hora nós precisamos sair. O cara está lá na frente da televisão, olhando o programa dele, e falou, em 15 minutos, aí quando dá 15 minutos, ele resolve que ele vai tomar banho. Aí ele resolve que ele queria aquela camisa que não está passada. E ele, então, fala, amigo, então a responsabilidade é tua. Então, o que acontece? Não pode deixar para discutir o problema na hora que apareceu o problema. Você tem que conversar antes sobre isso. Se a questão é financeira, não é na hora que chega o cartão de crédito, que está estourado, que nós vamos discutir sobre questão de finanças da família. Tem que ser antes. Aliás, a gente vai mais além ainda, e acho que até comentei contigo, isso tem que ser conversado no período do namoro, no período do noivado, né? Sobre o que você tem como ideal a respeito do casamento, de mim, né? Você tem que falar qual que são as tuas expectativas ao meu respeito. A gente até costuma sugerir que numere, né? As 5 expectativas ou 3 expectativas que você tem a meu respeito. Porque às vezes ela está levando para o casamento a expectativa que ele seja o pai dela no casamento. E ele não vai conseguir ser. Ele está levando para o casamento a expectativa de que ela seja aquela mulher que ele fantasiou para o resto da vida. E não vai ser. Estou dizendo em questões de gosto. Então, é importante que a gente converse com antecedência, no momento adequado, e por isso que é importante uma outra coisa, eu me conhecer, eu procurar da melhor maneira possível me conhecer. A minha questão psicológica, por exemplo, eu luto contra a minha autoestima com U. Eu até vou aproveitar esse gancho com o pastor aqui, que o pastor ele estudou o tema e veio preparadaço. Porque a gente tem uma geração que perdeu um pouquinho da imagem fragmentada, né? Então, nós temos uma sociedade que perdeu um sentido. As pessoas estão casando com uma árvore. Sim. Ela teve um casamento com ela mesma, né? Quero ver separar depois. Com a mãe já. Né? Com a mãe, já casou com a mãe. Mas vou fazer o seguinte, pastor, eu tenho uma pergunta, nós temos uma pergunta, e teve agora um casamento, até o casal foi preso, que casou com a filha, né? Sim. Você viu que ela voltou para o lar. Casar com o pet também. E aí acabou, foi um casamento, foi preso, né? Mas enfim, a sociedade está fragmentada. E eu quero depois perguntar, pastor, justamente sobre isso, 2 perguntas essenciais. Mas nesse momento, eu quero te dar um presente. A nossa diretora lembrou agora, nesse momento, um presente especial. Vem no Espaço 3, que é um presente que tem o nome do seu programa, um programa que você gosta. Bora lá? Vem cá um pouquinho. Já já o pastor, aproveitar, você manda a sua participação, tá? Nosso DDD 12 983 1502 49, a sua participação ao vivo faz toda a diferença. Cris, isso que o pastor estava falando agora, sobre perder a identidade, é muito especial. Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas faça agora. Enquanto isso, eu quero te enviar para sua casa totalmente de graça, a revista Entre Família. São 15 temas especiais para dar jeito aí, não só no perdão, porque o pastor trouxe aqui, porque a gente romantiza demais o perdão, né? Então ele falou que não é fácil e que o perdão é uma das questões para você tratar o quê? A dor real,
Senão você está tomando remédio para febre, mas você está com dor de barriga, está com outro problema inflamatório. E é assim o relacionamento. Então, já já a gente vai ter essa explicação para o pastor. E aqui tem um tema que são emoções venenosas. O que acontece? Você é uma pessoa, por natureza, já inflamada. Tudo é um peso, né? E aí o que acontece? Você pode ser o tóxico que não consegue se enxergar, né? Porque muitas coisas estão aí, ó, deixando aquela fumaça, aquela cortina de fumaça dentro de casa. Aqui tem um tema. Agora tem outros temas, tá? Operação Supernanny. Cris, meu Deus do céu, o meu marido não sabe, é um terror. As crianças que eu perdi uma parede na pandemia, elas riscam K. Eu gostaria de ser aquela Operação Supernanny, sabe? Porque eu vi naquele reality show lá que às vezes o grande problema era o jeito com que os pais lidavam com a situação, inflamavam o relacionamento. Aí vem o que o pastor falou, não há conversa na criação dos filhos. Não dá. Aqui tem esse tema específico. Vamos pedir agora? Você pede através do nosso WhatsApp, DDD 12 98244 4449. Está passando o WhatsApp aqui, tira a foto da tela, você envia assim, quero a revista Entre Família. E aí o que acontece? Vai vir um robozinho muito especial que vai enviar um link para você. Você vai clicar nesse link e vai preencher um cadastro com seu nome, seu endereço, seu CPF, o seu CEP. A gente guarda os seus dados, a gente tem a lei de proteção de dados e pronto. Então preenche certinho. O WhatsApp está aqui, 12 98244 4449. Qual é o preço da sua revista Entre Família? Foi pago já pelo Anjos da Esperança, então você não vai pagar nada, nem a postagem, tá bom? Aproveita o nosso intervalo, que é a revista de graça, obrigado Anjos da Esperança. A gente vai para o intervalo esperando a sua participação. Já já o pastor termina o seu raciocínio sobre essa questão da identidade fragmentada e ele também vai nos trazer uma dinâmica muito bacana para te ajudar a entender um pouquinho desses tipos de perdão que tem por aí. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre o perdão, sobre o pedido de desculpas, né? O tema do nosso programa é ele ou ela não pede desculpas nunca, né? E aí, o que fazer? Nesse momento da dinâmica, eu estou aqui com o pastor Marco Lamarques, que é o nosso especialista dessa tarde, e vamos conhecer 4 formas falhas de pedir desculpas. E a gente vai entender por quê, tá bom? Então vamos à nossa primeira forma falha, ou seja, equivocada, errada, que não deve acontecer, tá? Tá aqui no nosso totem. Atenção, atenção. Eu sempre gosto de mostrar a primeira imagem, que tem vários casais discutindo e tudo mais, né? Posso virar? Tcharam. Vamos virar. A desculpa do se. Se. E aí, pastor? É errada por quê? E como que é essa desculpa do se, né? Você acaba condicionando alguma situação para poder se desculpar ou para poder aceitar a desculpa, né? E não assumindo, batendo não no peito. E não assume. É a questão da autonomia que a gente estava falando lá atrás, né? Hoje a autonomia é muito valorizada. E algumas pessoas, quando veem a autonomia ameaçada, ou elas se separam do relacionamento, ou elas se isolam no relacionamento, né? E uma dessas coisas é quando você condiciona a tua desculpa, né? Você condiciona. Aí você sempre trabalha no si. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para você. Vai continuar com aquele sentimento negativo te acompanhando e não vai resolver o problema. E sempre vai ficar dependendo disso, condicionando, sempre condicionando e arrastando isso e vai virar um ciclo vicioso e o problema vai voltar de novo, o sofrimento vai voltar de novo e você, o pior de tudo é que você continua sofrendo de novo, né? Porque você está... porque a gente tenta entender o outro ou saber o que o outro está fazendo, né? E daí você acaba condicionando a tua desculpa em função disso. Faz mal para quem você está pedindo desculpa, né? Para a pessoa, no caso, Sim. Porque ela sente pelo outro que aquele outro nunca assume. E aquele outro que nunca assume, nunca vai mudar, né? Porque Sim. uma vez que ele não acha que está errado, ele não consegue ter nenhum movimento nessa forma de mudança. É complicado. E geralmente isso acontece com a pessoa insegura. Porque a pessoa insegura, ela acha que se ela assumir a responsabilidade, não digo nem a culpa, a responsabilidade do todo, na parte dela, ela está mostrando insegurança, ela está mostrando que ela é incapaz, limitada, vulnerável. Então, por isso que ela fala, ela coloca o si, ela condiciona, né? Aqui a gente tem uma outra que é parecida, pastor. Tá aqui, vou virar. Ó, não foi minha culpa. E daí joga, talvez,
para a própria pessoa para quem ela está naquela discussão, ou para outros, ou para o acaso, para o tempo, para o clima. E ela é responsável pelo que aconteceu, né? Mas ela não quer assumir a responsabilidade dela, né? A culpa, ela não quer assumir a culpa dela. Não foi minha culpa. Às vezes até entende que fez alguma coisa errada, Uhum. mas não foi culpa dela, afinal de contas, sei lá, estava chovendo, ou não sabia que estava errado, não Eu cheguei tinha atrasado por causa do noção. trânsito. Tipo isso, entendeu? Isso aí, quando você terceiriza, isso está sendo muito comum hoje, viu? Você terceirizar a responsabilidade, terceirizar a culpa. É que essa palavra culpa, ela acaba pesando demais. Vamos falar aqui um pouco de responsabilidade. Quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu não tenho como trabalhar isso e até na possibilidade de eliminar isso da minha vida para que não aconteça. Porque às vezes pode ser uma coisa, nós citamos a questão do trabalho, ela costuma chegar atrasada, Ah, não, é o trânsito. Ah, o problema é que o ônibus não veio no horário certo. Ah, o problema é porque o despertador não tocou. Ok, chega uma hora que ela vai ter que dar conta das consequências do que ela fez. Se ela tivesse no começo assumido a responsabilidade no nível, ela teria resolvido o problema. Volta novamente a questão de trazer para ela uma consequência maior e adiar o problema. Ela só está adiando o problema. Terceirizar a responsabilidade não vai solucionar o problema. Mesmo uma questão familiar do casal, ela vai se tornar pior ainda, vai causar mais dificuldade ainda do que se ela no seu nível, ele disse, não, essa parte eu me responsabilizei, eu devia de realmente ter levantado mais cedo, ou ter comprado um despertador novo, ou ter carregado o meu celular, que eu deixei descarregado e não despertou, enfim. Evitar de assumir a responsabilidade só traz um dano maior quando você tem que lidar com o problema, né? Isso vai se arrastando por um tempo, mas não para sempre, porque uma hora... Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar o preço. Vai. E às Sempre tem um vezes, efeito catalisador em algum momento. quanto mais tempo, maior é o prejuízo, maior é o preço, né? A gente tem uma aqui que é bem interessante, ó, uma outra forma falha de pedir desculpas. Aquela desculpa antecipatória, que é como se fosse assim, vou garantir logo o pedido, porque, né, se eu fizer alguma coisa, perdoado estarei. Aquela coisa assim, eu tenho sangue italiano, então, me desculpa aí se em algum momento eu te ofendesse. De qualquer maneira, ela está dizendo que ela não reconhece aquilo como... eu sou assim e vou continuar te tratando assim, então já vai desculpando porque vai vir problema aí. Isso é levar a pessoa a sofrer por antecipação e ela não vai melhorar, quem é que vai conseguir conviver com ela dessa maneira? Então, não vai também resolver o problema, não vai trazer a solução para o perdão e a outra pessoa também não vai conseguir perdoar, porque ela já disse que vai fazer, ela não está se desculpando, ela está justificando. Aí tem a diferença. Não é uma desculpa, é uma justificativa. Eu até sou legal contigo, eu até vou dizer, me desculpa lá se eu fizer alguma coisa assim, se amanhã eu levantar fazendo barulho e te acordar aqui. Opa, não dá para resolver esse problema e evitar de... Não, ela está fazendo uma justificativa. Justificando que ela vai errar e até defendendo que ela é assim e está tudo bem, né? Pastor, você falou sobre mudança, a gente não tem aqui um totem que fala sobre isso, mas eu queria comentar com o senhor. A pessoa, ela pede desculpas, ela até pede desculpas, ela reconhece, é até genuíno, chora e tudo mais. Mas ela não muda. Sim. E aí, desculpas sem mudança? Eu tenho que ver até onde isso está afetando a mim. Eu estou lidando com uma pessoa que está me pedindo perdão e até onde isso vai fazer me prejudicar, tá? Porque se é uma coisa na rua, que eu nunca mais vou ver a pessoa, ou teve aquele momento ali, é uma coisa. Agora, dentro da minha casa, dentro do ambiente próximo a mim. Então, a gente tem que colocar limites. Tem até um autor chamado Gary Chapman, que ele fala que existe o amor terno e amor firme. Ou o relacionamento que envolve o amor terno e o amor firme. O amor terno é o quê? Você levar em consideração a individualidade do outro, o significado do outro, tratar bem com a educação o outro, mas o amor firme é o quê? Fala assim, então, ok, amigo, querida, querido, aqui, ok, você já fez isso, mas a próxima vez que você fizer isso vai ter essa consequência. Tá? Nós combinamos, vamos dar um exemplo daquele que a gente já falou de atraso. Nós combinamos que nós íamos cuidar com relação a essa questão do horário. Tá? Eu ajudei você, eu até fui lá e cuidei das crianças, eu arrumei alguma coisa, levei o cachorro para passear para você ter tempo de arrumar teu cabelo e se aprontar. Agora, nós precisamos sair no horário que a gente combinou. Você novamente
não cumpriu com aquilo que a gente combinou. Então agora vai ter uma consequência. Mas isso lá para frente. Então a consequência é o quê? Eu vou sair sem você. Ou eu não vou sair hoje. Nós não vamos mais sair. Porque eu não quero chegar lá novamente e ter que dar desculpa e ficar justificando o que você sabe que não podia. Então eu tenho um amor terno, eu ajudo, eu faço, eu até tenho paciência, já perdoei, mas eu uso o amor firme. O que é o amor firme? O amor firme é, eu coloco qual vai ser a consequência quando isso acontecer de novo e eu cumpro. Isso pode ser com filho, pode ser com cônjuge, mas eu não fico entrando em discussões, não fico desgastando aquilo. Eu digo, bom, como nós combinamos, então tchau, eu vou sozinho, você fica. Né? Depois a gente conversa, mas o amor terno, agora o amor firme. Ou, então, agora não vamos sair, porque eu vou chegar de novo lá e na mesma programação, que nós tínhamos horário para entrar, nós vamos ter que esperar para entrar, ou a família vai estar esperando a gente vai chegar lá. Então, eu não vou novamente passar por isso. Então, você não fica arrastando aquilo para sempre. Limite. Coloca limites. Muito bom, pastor. Gostei da sua explicação. Vira esse outro aí para a gente fazer no favor. Assim? Vamos lá? Olha aqui. Desculpa em negação. Essa aqui é a clássica. É? Como seria? Eu tenho uma máxima que eu costumo dizer, a negação é o inverso da superação. E a gente nega para se proteger. A gente nega para se proteger, porque quando eu nego, eu estou, de certa maneira, me protegendo, porque eu não estou assumindo vamos dizer, o problema, ou a consequência do problema, ou a minha responsabilidade. E se eu não assumo, eu não vou conseguir superar. Então, essa negação não vai ajudar nem o outro, nem a mim. E é o que mais a gente faz. A gente nega, não, mas não fui eu, não é assim. E isso são as grandes discussões do casamento, das famílias, de filhos com pais, de cônjuges também. É que fica em função da negação, fica em função de evitar a responsabilidade que cada um tem, ou que a pessoa deve ter, né? A pessoa tem que assumir a sua parte, porque às vezes o outro contribuiu mais com isso, mas eu tenho a minha responsabilidade. Mas eu fico negando que eu tenho a responsabilidade com isso. Por exemplo, as crianças não estão levantando no horário. Ok, você deveria de acordar ou eu deveria de acordar? O que a gente combinou? Mas qual? Você não levantou, mas então, porque você não levantou no horário, as crianças vão chegar atrasadas, eu deveria de levantar então no teu lugar e fazer? Eu não quero assumir essa minha responsabilidade? Eu passo só para você? Essa negação vai fazer o quê? Vai tornar o problema... As crianças vão chegar atrasadas na escola, vão continuar perdendo as aulas. Um rolo só. Não vão superar o problema. O que eles têm que fazer? Assumir a responsabilidade de cada um e a responsabilidade que cada um tem no problema em si. Né? E aquele pedir desculpa assim, não foi minha intenção, mas me desculpa. Não foi minha intenção, às vezes a gente vai realmente falar alguma coisa que ofende o outro e não era a intenção, mas aquela pessoa se sentiu ofendida por alguma razão. Mas não era a minha intenção, é meio dúbio, porque se você faz uma coisa que você vai agravar o outro, como assim não era a sua intenção? Mas eu queria que o senhor avaliasse esse pedido de desculpas. Poxa, pastor, não era a minha intenção, mas me desculpa então. É válido? Pode ser sincera, pode ser que eu não entenda a cultura do outro, a leitura que o outro faça. Pode ser sincero, eu já fiz isso. Né? Uma vez eu estava cumprimentando as pessoas na saída de um evento e uma senhora veio conversar comigo, eu dei atenção para ela, mas aí uma outra veio conversar aqui e eu fui me dirigir a essa para cumprimentar e essa pessoa aqui se ofendeu, porque ela achou que eu fui grosseiro com ela. Deixou ela saiu, eu não percebi, depois a filha dela me falou, olha, a minha mãe ficou muito magoada com você. E eu falei, mas não foi minha intenção. E realmente não era minha intenção de desmerecê-la ou desprezá-la e voltar para outra. Mas assim, ali na porta você está cumprimentando todo mundo. Agora, tem pessoas que usam isso como desculpa... Para, mais uma vez, negar. Para negar a responsabilidade da sua atitude. Então, aí que é o problema. Então, eu tenho que ver, novamente, e aí está a questão de eu sempre trabalhar e procurar fazer a leitura qual que é a intenção do outro. Quanto mais perto ele está de mim, mais eu consigo já identificar, o quanto mais tempo nós estamos juntos, se essa é uma intenção, é uma desculpa que ele procura para justificar o seu vício, a sua atitude. As pessoas tóxicas são muito assim, né? Principalmente o narcisista é assim. Ele usa você, ele trabalha com você, você é um instrumento, uma ferramenta dele de conseguir as coisas. Aí ele fala, não foi minha intenção, eu não queria isso. Para quê? Para que você... Se sinta culpada. Se sinta culpado. Ele passa a culpa para você.
E isso dentro do casamento, às vezes, pode acontecer dentro da família. Até um filho pode fazer isso com o pai, né? Isso. Pode passar. Muito bom, pastor, a gente ter esse Ok. conhecimento aqui, né? Então aprendemos aqui formas erradas de pedir desculpa. E pelo que a gente está entendendo do nosso aprendizado de hoje, o melhor caminho é assumir no peito e realmente pedir desculpas e mudar. Vou convidar o pastor para a gente voltar ali Vamos lá. para os nossos assentos, para a nossa salinha. O Cris fala que é a salinha da verdade, né? O pros Cris já nossos estava controles. assim meio tristinho, tá sozinho aqui, Tava abandonado. aqui, Abandonado, mas eu perdoo vocês. largado. Eu perdoo largado. vocês. Ah, mas eu nem pedi pedi desculpa, nem... Mas não tem a ver com você, tem a ver comigo. Ah, né? aê! Aprendi nesse programa. Aprendeu! Aprendeu. Ô, louco! Agora, eu quero Então, parabéns, dizer, que agora você não mandou, foi, você a nossa mandou bem, intenção parabéns. não era te magoar, tá? No fundo do coração não era essa. Mas uma das coisas também que, apesar de perdoar, a gente conviver é uma escolha, né? Uhum. Eu posso perdoar e não querer conviver com vocês depois de que vocês Pode, fizeram mas comigo. você não vai. Agora, Eu não vou deixar. agora, voltando, pastor, achei muito Acho que tem uma bacana. interação, tem não? Não, na verdade, a gente vai voltar com aquela questão que ficou do outro bloco. Uhum. O pastor falou sobre a perca da identidade, né? Falou um pouquinho dessa sociedade e tal. E ele estava costurando uma linha de pensamento, né, pastor? A respeito dessa questão das pessoas estarem fragmentadas, né? Há um medo muito grande hoje de perder a autonomia. A gente estava falando agora ali, Uhum. porque se fala que você tem os teus direitos. Sim, claro, cada um tem o seu direito, mas assim, está sendo demais isso, está exagerado demais. E a gente vive muito em função da emoção, né? Quando a gente vai avaliar alguma coisa num relacionamento, o emocional, ele está acima, às vezes, até da questão. O emocional que eu digo é o que eu sinto a respeito daquilo, entende? A maneira como eu avalio aquilo, a maneira como eu defino aquilo, é muito o que a minha emoção no momento está falando, não é muito por aquilo que seria mais racional. Mas o senhor acha que quando a pessoa se apega aos direitos, ou sei lá o que for, atrás dessa autonomia, ela desconsidera o outro na tentativa de entrar num acordo e aí só prevalece o que é bom para mim? É mais ou menos isso? A autonomia, aí você sai da individualidade, que é importante, que a gente falou, não perdendo o outro a sua individualidade, Aham. e vai para o individualismo. Ah, tá. O individualismo. E o individualismo é egoísmo. E o problema da autonomia hoje é que ela está virando um nicho de egoísmo. É o que eu quero, por exemplo, vai para o casamento, do meu jeito, e alguns dizem assim, eu quero casar para ser feliz. Como se o outro fosse obrigado e fosse a ferramenta, fosse o instrumento de fazê-la feliz ou fazê-lo feliz. É muito eu. Então, alguns foram criados nesse ambiente, recebendo tudo como queriam, sem limites, sem entender qual a responsabilidade até, e aí acabam entrando nisso. E essa questão está trazendo problemas graves emocionais hoje na sociedade. As pessoas não estão sabendo lidar com os outros e estão fazendo uma coisa que adoece, que é muito pior, que é se isolando. Gente, a nossa sociedade é muito louca, né? A gente sai de um extremo e vai para outro. Talvez a gente veio de um extremo opressor e agora a gente está indo para um extremo individualista. Temos que encontrar o meio termo, né? Temos que encontrar. Pastor, a gente vai para as redes sociais, para os nossos telespectadores agora. Tem história chegando, história de família. Acho que a história que a gente vai colocar aqui tem a ver com irmãos, não é nem casamento. Ó, de São Paulo, anônimo. Obrigado pela sua participação. Está dizendo assim, ó. Cuidei da minha mãe por 6 anos na casa onde construí e morava com ela. Meu irmão, que é usuário de drogas, queria morar lá, mas eu disse que não daria certo. Ele quase matou meu marido e roubou minha casa. Hoje minha mãe mora na casa da minha irmã. Isso faz 1 ano. Ele tirou minha paz. Como perdoá-lo? Não consigo. Isso é muito grave. O que ela falou realmente é muito sério. Mas aí que está a questão que nós falamos no início. O perdão, ele é espontâneo. Ele é voluntário, ele não é espontâneo. E eu não perdoo porque a pessoa merece. Eu perdoo porque eu preciso e me faz bem. E eu posso perdoar mesmo sem a pessoa me pedir perdão? Sim, porque o perdão é para o meu benefício, não é para o benefício do outro. Pastor, nesse caso, eu também não teria que dividir a pessoa do vício, né? A dependência química. Dividir como? Tipo, é porque na verdade Separar, assim, ó, você fala? é que na verdade assim, ó, Amenizar um pouco a não que eu tô atitude passando dele. a mão, ele tomou decisões para droga. Sim, ele está errado. Ele realmente caiu nesse mundo, ok. Mas chega um momento, até que ponto uma pessoa que é viciada ainda tem um peso do racional, sendo que a química ainda muda, né? É consequência das escolhas que ele fez, né? Ele tem um peso grande na saúde emocional e saúde física dele. E ele está errado.
Mas eu digo assim, quando ela começa a tentar a justificar, a encontrar um ponto de referência para perdoá-lo, Não é o caminho. ela vai sofrer mais ainda. Porque não existe. Porque às vezes você pode até ter uma pessoa que se arrependa e que mude, mas assim, se ele resolver isso, daqui a pouco vai aparecer outro problema, outro defeito dele, ou outra pessoa que você perdoa, ela vai errar. Eu não posso, como nós falamos, eu não posso condicionar o perdão. Eu perdoo se... Não, tem que ter aquela questão do limite no relacionamento. Por exemplo, ela ali, ela pode perdoar o irmão dela, mas ela não é obrigada a ficar... aceitando os erros dele, encobrindo os erros dele, até pagando as contas dele. Se ela puder buscar o direito dela e trazer a mãe para aquela casa, se for o caso, mas parece que não, porque parece que o rapaz é violento também, ok, se não, toca a vida dela e esquece disso, porque senão ela vai sofrer. É aquilo também que nós falamos lá, uma frase que eu sempre digo aqui, mas nunca é demais repetir. Aquilo que existe no outro e faz parte do outro, só o outro vai poder mudar. Ela não vai mudar o irmão dela. E se ela depender de perdoá-lo, mudá-lo, ela vai sofrer o resto da vida. E quem é que está sofrendo? O irmão lá está aproveitando da casa que ele tomou, está fazendo sabe lá o quê, e ela está lá. Eu tenho que... Não conseguir perdoar é uma decisão dela. E eu digo assim, Pedro tem um texto, em 2 Pedro capítulo 5, verso 7, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um caso de eu lançar sobre Deus essa ansiedade, essa dor, essa raiva, o que eu sinto do meu irmão. Lançar sobre Jesus e falar assim, Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. Porque perdoar não é esquecer. É que às vezes até nessa oração a gente tem dificuldade de fazer esse pedido, sabia? Porque parece que a raiva, ela retroalimenta alguma coisa e às vezes a gente se apega nela para não ofertar o outro direito. Parece que você está apoiando o outro, você está... Ou então é uma forma de... A raiva é uma forma de punir, de certa forma, aquela pessoa. Então, às vezes, até na oração, a gente tem essa dificuldade de literalmente entregar para Deus, né? Porque, no fundo, você quer agarrar aquela raiva como uma forma de punir aquela outra pessoa. Mas, Suziane, desculpe, você acha que você está punindo outra pessoa? Não tá, então... Está punindo quem? Eu... Por isso que é um erro, né? É um erro. Irai-vos e não pequeis. Ele fala assim no verso seguinte, não deixe que a ira se ponha sobre o sol, sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Total, Por que a gente dá lugar ao diabo? No momento que eu estou alimentando essa ira, por exemplo, não consigo perdoar meu irmão, não consigo perdoar meu irmão, não consigo perdoar meu irmão, eu estou dando lugar ao diabo de que maneira? Os meus pensamentos, a minha situação emocional está ficando prejudicada e eu estou ficando vulnerável até mesmo para sofrer um dano físico maior. Até adquirir um derrame ou uma crise de nervos ou um estresse ou alguma coisa. Tem uma outra mais frase séria. para acrescentar aí, pastor, também. A gente vai para o intervalo agora, né? Não se torne aquilo que te feriu. Sim. Porque aí você fica tão focado na dor que você vai só enxergar essa dor. Porque aqui nesse mundo, né, dificilmente Não tem você vai justiça. ter... Não tem. Aqui não tem. Se você vê coisas acontecendo, mortes, doenças, se você achar nexo... A Bíblia mostrou que Deus não construiu esse mundo assim, ele vai voltar. Agora, enquanto isso, de Gênesis 3, quando entrou o pecado, até Apocalipse 20, é por Cristo, e vou dizer mais, pensa num bichinho difícil que é você, que sou eu, para lidar com isso. É só por Deus que você vai conseguir liberar perdão em alguns casos, e não é fácil, porque nós romantizamos com a Bíblia, né, e tem gente que pega a Bíblia e dificulta, romantiza o perdão, e cria uma utopia como se ela não fosse um ser humano. Nesse caso, além das dores dela como irmã, ela tem as dores como filha, né? Sim. Do cara que pegou Prejuízo a casa... material e tudo, ver a mãe sofrer, tudo. Então, Claro, eu sei muita dor. Muita dor. Mas, como esses senhores aqui disseram, é possível esse caminho, sim. A gente vai chamar o intervalo, na volta tem a sua participação aqui, pastor Marco Lamax, respondendo as suas questões, respondendo algumas dúvidas nossas aqui também. Então, não perde não, Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, nessa harmonia, nessa calma. Cara, não adianta, gente, eu sou muito transparente. O que aconteceu, você? Não estou entendendo essa tua risada genuína, o que aconteceu? Eu não sei fingir, não estava em harmonia Não aqui, estava não tinha aqui. nada de harmonia. Mas estava gostoso, sabe aquela coisa de quinta série? Eu vou falar para você, que aí, ó, eu vou pilhando aqui, a diretora tenta consertar, até o pastor assumiu a culpa. Não fui eu, coitado do pastor. É hoje que a gente está falando sobre... Não vale negar a culpa de ninguém. Gente, ó... Se for preciso, sou eu. Eu passo assim, ó, olha,
Eu queria até pedir desculpa, coitado do pastor. Fui eu, sou eu. Rapaz, isso que é serei pastor. eu. 2 ovelhas aqui, ele daqui, ó. Isso que é pastor. Mas enfim. São minhas ovelhas, né? Quer que eu vomite a ovelha, a nova diretora? Gostou ou não? Nossa. Ovelhinha meio mais velhinha, grisalhinha, né? Tamo junto. Mas vou dizer uma coisa pra você. Brincadeiras à parte, é muito gostoso estar aqui, Suza, e brincar com você, sentir sua falta nas férias, apesar de você não ter sentido. E é gostoso ter um programa tão leve, né? Cristão também brinca, falamos sério, oramos, e por isso que esse programa tem o nome de Entre Família. E, inclusive, a nossa família é muito maior que só o Entre Família. É a Rede Novo Tempo de Comunicação, né, Suza? É isso aí. E quem vai dar uma espiadinha no que está acontecendo ali na nossa querida vizinha é o nosso repórter Lucas Nascimento, porque eu soube que tem coisa boa vindo aí no Vida e Saúde na semana que vem. E é sempre ele, né, que conta pra gente aqui as novidades. Senhor Lucas Nascimento, e aí, o que você tem de bom para me contar? É isso mesmo, muito boa tarde para você que também tá ligadinho aqui no Entre Família, acompanhando o programa, tudo do tema, participando, mandando a sua mensagem. Mas agora eu vim para trazer uma novidade. Eu acho que você já se ligou onde eu estou aqui, o nosso cenário por aqui. Programa vizinho, você tá super acostumado, mas é porque é o seguinte, estão voltando com tudo e com tudo mesmo. Mas deixa eu falar aqui com a dona da casa. Teron, muito bom estar com você, muito boa tarde. Vou tentar cumprimentar aqui. Obrigada por estar com a gente, aceitar me receber aqui no seu cenário, sempre muito gostoso vir para cá, participar, sempre acompanhando, seja lá no estúdio, nas reportagens, por aqui assistindo o programa. Obrigado. Você é sempre bem-vindo e você aí de casa também sempre bem-vindo aqui no Vida e Saúde. É uma honra receber vocês e para uma missão importante, né, Lucas? Exatamente. A gente está voltando aí agora, tudo o ano começando. Muita gente começa a fazer aquelas promessas, vou começar o ano, tudo, quero fazer atividade física, mas aí vai começando, meio que deixando, aquela promessa vai ficar para o outro ano. O Vídeo de Saúde não vai estar desse jeito não, né? Já vai começar, parece que foi uma semana super especial, tô vendo aqui já preparado. Mexa-se 3.0, conta pra gente o que vai acontecer. É sim, olha, tem gente que já esqueceu das promessas que fez. Eu te entendo, a gente manda as crianças para a escola, né? A gente passa aquela época de férias, de festas, e aí a gente se esquece de que prometeu se matricular na academia, fazer atividade física, comer melhor. Mas aqui no Vida e Saúde a gente vai te ajudar a cumprir essas promessas. Com respostas aqui ao longo do ano, mas essa primeira semana do Vida e Saúde ao Vivo a gente vai trazer profissionais ensinando você ou falando dos benefícios das atividades físicas, diversas modalidades e fazendo em tempo real com a galera de casa, Lucas. É para todo mundo se mexer. É para todo mundo se mexer. E eu acho legal realmente essa interação que pode ter. Porque surgiu alguma dúvida, vou executar desse jeito não, vai ter um profissional aqui para poder ajudar e já manda direto. Agora nessa terceira edição, me conta uma coisa, o pessoal de casa sempre participa realmente, né? Manda vídeo, tudo faz pergunta. É muito legal ver você fazendo aqui, quando você faz, manda um trechinho do seu treino aí do outro lado da tela e manda pra gente, você está estimulando outras pessoas que acham que não conseguem, que acham que não tem tempo, que acham que não podem fazer atividade física, você está mostrando para o Brasil inteiro que é possível, todo mundo pode fazer, porque a gente vai fazer o mesmo treino adaptado, Lucas. Então, se você é uma pessoa que malha, dá para ver pelos músculos dele, né, gente? Você está num nível, mas aí talvez você aí de casa esteja num outro nível, tem gente que está iniciando, os profissionais vão ensinar treinos adaptados para que todo mundo possa fazer de verdade, até pessoas acamadas. A gente já recebeu o vídeo aqui fazendo e olha, enche o nosso coração de alegria. Ah, que legal saber, fico muito feliz mesmo. E o que eu acho legal é porque às vezes o pessoal de casa, não consigo comprar algum tipo de equipamento, algum pezinho, mas o profissional vai acabar ajudando também a fazer com que tem dentro de casa, às vezes um pacotinho ali de arroz, tudo, para conseguir adaptar. Então, realmente vai dar para se mexer, né? A gente usa cadeira, a gente usa o sofá, a gente usa o quilo do feijão, o arroz, uma garrafinha de água, a gente usa o cabo da vassoura, tudo que tem em casa a gente pode usar. E o próprio peso do corpo também é um excelente instrumento, uma ferramenta para a gente trabalhar e mostrar que você foi feito para o movimento. Portanto, mexa-se com Vida e Saúde durante essa semana, que começa agora, segunda-feira. Então, segunda-feira já ficar ligadinho, depois Entre Família já grudadinho ali. Às 16. Chegou, empurrou o sofá, vai ser hora realmente de se mexer, né? É isso aí. Aí você dá aquela pausinha, né? Tá aí lavando louça, ou tá aí preparando, já pensando alguma coisa do jantar. Vem junto com a gente, faz atividade física, acompanha o Vida e Saúde e você vai sentir que a sua semana vai ficar melhor, vai ficar mais ativa, mais dinâmica, mais disposta. Você vai ver.
Tá certo. Eru, muito obrigado por estar com a gente aqui, já adiantar essa novidade, tá chegando, o pessoal já se preparar para a semana que vem. O ano tá aí, pessoal, realmente se mexer, colocar realmente em prática aquela promessa que você fez, vai dar certo ou não, mas com o Vídeo Saúde aqui agora, profissionais por aqui, vai dar super certo. Obrigado, um bom ano para vocês, muito bom estar por aqui, viu? Obrigada. Um beijo para todo mundo. Espero vocês às 16 horas nessa segunda. Convite feito, agora eu volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Valeu, Luquinhas, meu querido Teru. Gente, bom demais, né? Essa nossa vizinha, lindeira, como a gente fala no interior, né? Os lindeiros são que ficam na divisa, né? Na Então, Líndia. cada um tem um... que são lindos, né? São os lindeiros. Ah, e você acredita que quando você falou lindeira, eu Já achei que era pensou? É de um linda. elogio, né? Teru linda. Não, mas O que vale não deixa de super ser, também. mas é um termo usado em alguns interiores desse legal. Brasil, que fala que são os lindeiros, são os vizinhos que dividem a cerca. E nós dividimos a cerca com o Vídeo Saúde, porque é logo após o Entre Família. E às 4 da tarde, segunda-feira, eles estão de volta. Mas vamos fazer o seguinte, Suza, vamos chamar o pessoal de casa? Bora. Então, bora lá você de casa, aproveitar que o pastor está aqui. Ele vai ter uma mensagem no final muito especial para você, referente ao perdão. Está chegando, vamos ver se é de norte a sul. Está chegando, atenção, atenção. É a Janaíne, e ela é de Goiás, e parece que tem alguém de Goiás aqui no nosso programa também. Goiás! Olha aí, ó, começou a chamar. Goiás agora tá muito legal, milho, já na hora vou fazer pamonha, hein? É? E eu vim pra cá, acabou as férias, Ah, fazer o quê? mas uma hora eu vou para lá também. E a Janaína fala o seguinte, a conterrânea da Suza: eu peço desculpa no momento, mas sou muito rancorosa. Resumindo, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Sei que me faz mal e sei que é um problema sério para a minha consciência. Agora, pastor, ela já trouxe... Tá consciente, Pra né? ela está consciente do problema e ela já tem uma questão do autoconhecimento, ou seja, de dois pilares difíceis. Então, meio do caminho andado, ela já foi, né? Sim. É importante que a Janaína está fazendo, ela está reconhecendo a limitação dela. E ela está vendo o desafio dela, mas não quer dizer que ela não possa superar isso. O começo é aquilo que a gente falou lá, né, Suzane? É a negação inversa da superação. Aí tem o contrário. Quando eu aceito a minha limitação, eu já posso começar a superação. E eu creio que a ajuda de Deus vai ser muito importante para você, Janaína. Perdoar não tem como esquecer, mas você pode pedir para Deus ajudar a você administrar isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. E eu posso ter certeza que Deus vai cuidar de você e vai te ajudar aos poucos a se libertar desse rancor, desse ressentimento que faz muito mal para você. E não é positivo isso para você, para a tua saúde, para a tua vida. Mas o primeiro passo é reconhecer, né? Sim, ela está fazendo isso. E ela reconheceu. Isso é muito legal. Agora a gente tem mais uma interação que eu acho que vem de fora do país, se eu bem entendi. Isso mesmo, Luan da Angola, Hilário Leonardo. E eu acho que já é um telespectador que está sempre coladinho aqui com a gente, né, Hilário? Lembro do seu nominho aqui no ano passado. Olha só, existem erros e certas atitudes dentro do casamento que marcam e magoam. É normal não existir mais confiança ou aquela dinâmica amorosa do casamento depois do perdão por parte do lesado? Muito boa pergunta. Eu já lidei com casos assim, que houve adultério no relacionamento. E então tem duas situações. Tem aquele cônjuge que consegue perdoar o outro e realmente conviver, como aquela história de José. Você me fez mal, mas eu vou perdoar você porque eu não estou no lugar de Deus e eu vou conviver com você sabendo que isso fez mal e a gente não vai mais dar abertura para isso. Quer dizer, amor firme e amor terno. Perdoa. Como tem aquela pessoa que fala assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo mais confiar. Então, são dois casos diferentes, mas assim, eu não posso perder a linha de que o perdão é para me fazer bem. Não é para o... Também faz bem para o outro, mas não é condicionado só a querer fazer bem para o outro ou porque o outro merece o perdão. Perdão é para me fazer bem. Mas eu posso, então, nesse caso que o senhor comentou, posso perdoar e não confiar mais? Ou essa confiança ela está atrelada a esse perdão? Uma vez que eu perdoo, eu volto a confiar? Ou não? Eu perdoo, perdoado está, mas não consigo confiar. São As duas coisas... Eu perdoo, tá? É uma coisa. Para o meu benefício, para não me fazer mal, não guardar aquele ressentimento e trabalhar como o Pedro fala lá. Agora, outra coisa, a confiança é o que a pessoa vai ter que conquistar. Ela vai ter que trabalhar isso. E ela vai ter que fazer para também mostrar que pode ser confiada. Eu perdoo, mas o camarada não tem hora para chegar em casa, tem muita liberdade com as pessoas do sexo oposto, não me respeita. Então, aí
Eu não posso ficar perdoando e a pessoa não muda. Ela tem que demonstrar que é o amor firme, que ela está interessada. Por exemplo, já aconteceu de casais que eu atendi, houve adultério, a pessoa perdoou e eu disse agora, você quando sair de casa, você vai ligar para ela e dizer assim, olha, eu estou aqui no trabalho, vou precisar atender uma emergência agora que o meu chefe pediu, mas eu saio daqui e volto para casa até 9 horas eu estou aí. Ah, mas aí eu vou ficar em função dela. Não, você está respeitando. Está respeitando o que o outro precisa, de ter novamente a confiança, o que ela precisa retornar essa confiança. Eu estou dando um exemplo assim muito... Mas é legal, pastor, importante são falar isso. exemplos que conectam e eu creio que, infelizmente, com a pergunta existem do Hilário, né? muitos casos, né, com esses exemplos. Isso que você colocou foi muito legal, Suzana. Perdoar e confiança tem que estar relacionado, porque daí eu volto naquela questão de perdoar condicionando, né? Aí isso não vai fazer bem para mim. Agora, perdoar não quer dizer que eu não tenho que também dar um limite, né? Sim, amor firme. Isso. Faz parte. Agora é o seguinte, eu quero pedir perdão para a nossa audiência, porque eu sei que dá a sensação que só começou o programa, mas terminou. Terminou o nosso programa aqui. Mas, Suza, o nosso programa, quando tem o pastor, né, que às vezes demora para nos visitar, a gente aproveita também, né, para uma mensagem especial. A gente não termina o programa só por terminar. Agradece ele, mas ele sempre deixa uma mensagem especial, é isso? É isso. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui, né? Foi a minha primeira vez com o senhor, foi muito legal. Obrigado, um Te prazer. convido e te intimo a voltar mais vezes, né? Tão pertinho aqui, né, da gente. Ok. E eu sei que o senhor trouxe uma mensagem especial também para poder encerrar o programa. Fica à vontade. Tá, eu quero deixar com a gente uma mensagem, eu digo assim para a gente porque é para mim também. Perdoar, gente, não é fácil, é um desafio. E por isso que o perdão é divino. Porque se ele sair dessa condição, ele começa a virar uma desculpa, uma justificativa. E o perdão faz bem para a gente, por isso que Deus, em todo o contexto da Bíblia, ele fala, perdoem, amem uns aos outros, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É necessário perdão. Mas então como é que eu faço para conseguir chegar nisso? Se eu estou falando para alguém que está nesse momento carregando no coração um peso, uma raiva, como a Janaína falou ali, o sofrimento dela é lidar com os desafios, eu também já lidei com isso, às vezes lido com isso, é humano isso, a não ser que você fosse insensível para não ter isso. Então eu quero te deixar 2 textos aqui. O primeiro, ele está no Lar Adventista, que é daquela autora, aquela conselheira da família, Ellen White, e ela diz assim no Lar Adventista, na página 179, a causa da divisão e discórdia na família e na igreja, ela está até colocando o ambiente de igreja, pode ser no seu trabalho também, você pode personalizar aí. Qual que é a causa da divisão e da discórdia? É a separação de Cristo. E depois ela completa, aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. Então, como é que eu faço para lidar com essa minha dificuldade de perdoar, de administrar essa dor que eu sinto? Como é que eu começaria para me curar disso? Eu me aproximo de Jesus. Eu converso com Jesus e outra coisa, eu peço perdão para Jesus, aceito o perdão e começo a me aproximar de Jesus para que essa dor seja eliminada, desculpe. E aí a gente entra na outra citação, que é a primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, quem tem comunhão com Jesus não anda nas trevas. Aí João completa no verso 7. Se porém andarmos na luz, quem é a luz? Jesus. Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, como é que eu vou conseguir me relacionar com as diferenças dos outros, com o meu cônjuge, na família? Andando com Jesus. E andar com Jesus não só na igreja, é começar meu dia orando, lendo um texto, meditando, conversando com Ele durante o dia, e cada dia mais eu vou conseguir amar as pessoas, suportá-las, como diz Paulo em Efésios, com os seus limites e com os meus limites, mas perdoá-las, porque eu estou mais próximo de Jesus, eu ando na luz. Isso serve para mim, serve para você. Que Deus te abençoe, pratique, experimente. Eu posso te dar certeza que Deus faz milagres. Amém. Que demais. Mensagem Mensagem boa para a gente começar o fim de semana. Se de repente você estava esperando alguma resposta para começar a perdoar alguém, vai trabalhando esse joelhinho aqui, porque isso tem mais a ver com você e você vai ter um ano onde você vai liberar perdão.
E obrigado a todo mundo que mandou a sua interação, você que abriu o seu coração, você é uma bênção, né? E eu tenho certeza que o pastor vai estar orando por todas aquelas pessoas que não apareceram aqui, é a Novo Tempo que ora por você. Você é muito querido, a gente deseja para você, né, um dia maravilhoso na presença de Deus, mas sempre de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, tem um encontro maravilhoso aqui, Suzana. Sempre é um prazer dividir todas as tardes da minha vida com você, nosso telespectador, sempre aprendendo aqui no Entre Família, né, sobre tantos assuntos importantes para a nossa vida familiar, para o nosso crescimento pessoal. Então eu te convido, viu? Se você chegou hoje, sempre às 2h30 da tarde, eu e esse jovem senhor aqui estamos ao vivo, sempre com uma pauta super relevante e importante para dividir com você, especialistas maravilhosos, e também sempre fazendo essa reflexão à luz da Bíblia, né? Bora. Então, olha, obrigado, Suza, pelo esse jovem, né? Colocado, mas colocou o senhor. Ô, pastor, não, vamos focar no que é bom, pastor. Foca no jovem. Foca no jovem. Jovem. Jovem senhor. Jovem, sim. Jovem. Baixo. É isso aí. Mas, meu querido, na sequência, vem o Vida e Saúde para você. Um grande abraço. Fica com Deus aí. Olha, a gente está sempre na torcida para que esse programa seja uma ferramenta ativa na sua vida, tá bom? Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Oi. Que chique. Tchau, tchau. Um beijo.